Bem-vindo ao módulo de antibióticos. Hoje vamos abordar o uso de antibióticos na gravidez. Meu nome é Luciane Lopes, eu sou professora do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Sorocaba. Dados mundiais revelam, por meio de pesquisas publicadas em 2006 na Europa e na América do Norte, que 94% das mulheres utilizam pelo menos um medicamento durante a gravidez. 80% dessas mulheres utilizam de 2 a 4 medicamentos. 65% o fazem sem prescrição médica e 46% utilizavam no primeiro trimestre da gravidez. No Brasil, os dados não são diferentes. Uma pesquisa feita nacionalmente em 2004 revelou que até 80% das mulheres grávidas utilizam pelo menos um medicamento na gravidez no Brasil. A média de medicamentos é de 4,2 por mulher grávida e antibióticos respondem de 11 até 15% dos medicamentos utilizados. E o mais interessante é que 28% dessas mulheres não foram alertadas do risco potencial do uso desses medicamentos. Ensaios clínicos para aprovação de novas indicações ou novos medicamentos não contemplam mulheres grávidas ou lactentes. Geralmente é feito somente em adultos. Não existem parâmetros de farmacocinética ou farmacodinâmica definidos especificamente para mulheres grávidas. Ninguém vai pegar uma mulher grávida e vamos ver o que acontece usar esse fármaco novo. Ninguém, numa pesquisa, não é ético fazer isso. Então, não existem evidências concretas de segurança para a maioria dos fármacos. Em muitas situações, como nos casos de infecções, os medicamentos são necessários para o bem-estar da mãe e do feto. Um caso de infecção urinária na grávida, por exemplo, é muito mais danoso ao feto do que os possíveis efeitos adversos dos antibióticos. No entanto, cerca de 3% das malformações fetais ainda são provocadas pelo uso indevido de medicamentos durante a gravidez, principalmente quando esses são administrados no primeiro trimestre e fazem que o feto está em formação. Então, essa aula, ela pretende responder 3 perguntas, que eu acho que é o objeto principal de que os farmacêuticos e a grande maioria dos profissionais de saúde precisam para trabalhar com mulheres grávidas. Então, mulher grávida pode tomar antibiótico? Primeira pergunta que a gente vai responder. Segunda pergunta, existem antibióticos seguros durante a gestação? E terceira e última é, a grávida tem uma infecção e precisa de tratamento. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que recomendar para essa grávida? Muito bem, então vamos lá. Para responder a primeira pergunta, mulheres grávidas podem tomar um antibiótico? Nós temos que derrubar alguns mitos acerca do uso de antibióticos em geral. Assim, como qualquer medicamento, os antibióticos só devem ser prescritos quando há uma clara indicação, considerando dose, frequência e duração apropriada. Então, tem indicação, não tem contraindicação, vamos ver se dá para usar. Existem antibióticos que podem ser utilizados com segurança em qualquer momento da gravidez, mas existem também aqueles que têm contraindicação absoluta e que são comprovadamente danosos para o feto. O problema com os antibióticos surge quando o seu uso é feito de forma indiscriminada e pouco criteriosa. Para prescrever um antibiótico, o médico precisa conhecer o seu espectro de ação antimicrobiano, o mecanismo de ação, o perfil de efeitos adversos, as contraindicações e o perfil de resistência microbiana da comunidade que ele está inserido. Se forem respeitados todos esses cuidados, os antibióticos trarão, com certeza, muito mais benefícios do que malefícios aos pacientes. Aqui nós vamos discutir um pouquinho alguns aspectos, um pouquinho mais de farmacologia, um pouquinho mais para a gente entender os efeitos de um fármaco sobre a gestação ou vice-versa, porque a gestação também pode influenciar o efeito do fármaco. Então, existem os aspectos maternos relacionados à mãe, existem aspectos relacionados ao fármaco, à molécula do fármaco e à transferência placentária, e existem os aspectos relacionados ao feto ou à criança. O primeiro deles é aquele relacionado à gravidez que pode afetar os medicamentos, é aquele relacionado ao aspecto materno. Durante a gestação, ocorrem alterações fisiológicas no organismo da mãe que vão alterar a cinética dos fármacos. Essa alteração, ela pode ser vantajosa, ela pode ser desvantajosa para o fármaco. Isso inclui alterações do pH estomacal e trânsito intestinal,
Alterou o pH, você pode interferir com a absorção do fármaco. Alterou a velocidade do trânsito intestinal, você pode interferir também com a excreção do fármaco e não absorção. Volume de distribuição no sangue, na circulação sanguínea, alterações na biotransformação hepática, na biotransformação pulmonar, alterações na concentração de proteínas plasmáticas e alteração na função renal da mãe. Então, por exemplo, uma grávida, o volume sanguíneo aumenta muito, porque ela tem que nutrir o nenê e ela produz mais sangue, mais plasma. O coração delas e rins trabalham mais intensamente. Isso significa o seguinte, que potencialmente os fármacos vão passar mais rapidamente pelo corpo da mãe e isso pode diminuir um pouco a eficácia do fármaco e necessitando de ajuste de doses. Essas alterações fisiológicas decorrentes da gestação alteram de forma significante a farmacocinética de alguns antibióticos, levando à diminuição da concentração desses fármacos. Por exemplo, nós temos fármacos, por exemplo, as cefalosporinas, elas sofrem bastante com essas alterações que a mãe sofre, reduzindo em até 50% o nível delas no corpo da mãe, e isso, consequentemente, vai reduzir a eficácia desse antibiótico, o que não é bom. Por outro lado, a gente pensa assim, a gente tem que proteger o feto, né? Utilizando uma menor dose. Mas se usa menor dose, essa menor dose pode ser algo subinibitório e gerar fracasso terapêutico. Então, o que fazer, né? Ao mesmo tempo, você tem que proteger o feto e você tem que manter a eficácia do medicamento no corpo da mãe. Então, esses são os fatores relacionados à mãe. Outro aspecto importante é aquele relacionado ao fármaco e à transferência placentária. A molécula do fármaco, ela tem um papel fundamental se ela consegue ou não atravessar a barreira placentária, que não é realmente uma barreira, né? Então, concentração do fármaco no sangue materno é o que define se o fármaco vai conseguir passar pelo feto ou não. O peso molecular dele, o tamanho dessa molécula, quanto menor a molécula, mais ela vai passar para a corrente sanguínea do feto. Então, fármacos com 500 Daltons passam facilmente para o fármaco. Lipossolubilidade, quanto mais lipossolúvel, mais facilmente passa. Grau de ionização, o fármaco não pode estar ionizado no sangue para passar para o feto. E ligação a proteínas plasmáticas. Fármacos que se ligam menos a proteínas plasmáticas vão atravessar facilmente a barreira placentária. Na realidade, a placenta ela não funciona como uma barreira. Os medicamentos podem passar facilmente para o feto e produzir efeitos no feto. Às vezes, um fármaco não produz efeito na mãe, mas produz efeito só no feto, né? Porque a placenta não consegue realmente bloquear a passagem desse fármaco para o feto. E pior ainda, como a barreira hematoencefálica do feto está em formação, o fármaco pode não passar para a barreira hematoencefálica da mãe, pode passar para a barreira encefálica do feto, gerando efeitos irreversíveis, né? Então, o fluxo sanguíneo útero-placenta é um fator que interfere. A extensão da placenta, porque quanto mais tempo de gravidez a mulher tem, maior a placenta, mais facilmente os fármacos vão passar. E o metabolismo placentário, que não existe, mas não é algo que consegue realmente segurar a passagem dos fármacos. Outro aspecto importante são os aspectos relacionados ao feto e à doença. Então, proteínas plasmáticas do feto diferem de proteínas maternas e eles se ligam menos aos fármacos, ou seja, o fármaco fica mais livre, gerando um efeito maior. E os fármacos sofrem metabolismo de primeira passagem no feto. O fígado expressa enzimas, mas não tem muita capacidade de metabolizar, e o rim do feto ele é imaturo. Eu queria falar um pouquinho sobre teratogênese. Teratogênese, terato significa monstro, é a capacidade de um fármaco, quando administrado direta ou indiretamente em uma gestante, causar anormalidades estruturais ou funcionais nas crianças após o nascimento. Então, aqui vocês vão verificar que existe a fase embrionária, que é onde nós podemos ter o efeito tudo ou nada. O que significa? Significa que se um fármaco interferir nessa fase, ele vai matar o embrião. Então, por isso que é chamado de tudo ou nada. E a fase, que é um pouquinho mais para cá, que é a fase teratogênica, que é a fase de crescimento dos órgãos, e aí é que a gente vai ver um efeito teratogênico mais proeminente. Existe uma cor mais azulzinha clara, que são as fases, os períodos onde o fármaco menos interfere. O que está em roxinho é o que o fármaco vai interferir de uma forma mais proeminente.
Considerando as fases de desenvolvimento fetal, as características dos fármacos e os seus efeitos, a Agência Americana de Vigilância Sanitária, Food, Drug and Administration, elaborou uma classificação de risco de medicamentos na gravidez que foi alterada em 2015 para melhorar a disposição na bula. A categoria do fármaco, juntamente com a avaliação dos riscos e benefícios do uso de medicamentos específicos, considerando a situação clínica, é o critério atual utilizado para determinar se um medicamento é apropriado para ser utilizado na gravidez ou não. Não adianta ter só a categoria ou a classificação do fármaco, eu preciso ver a condição da mãe, eu preciso ver o benefício que vai ser gerado e o risco real para o feto para a tomada de decisão. Então, existem 4 categorias, A, B, C, D e X. Categoria A, não existe nenhum antibiótico nessa categoria, significa que não teria risco nenhum. Todos os estudos já foram feitos em animais e seres humanos e não existe risco. Categoria B, estudos em animais não apresentaram risco, mas não há estudos controlados em mulheres grávidas. A chance de risco é muito remota, quase não tem risco. Mas tem alguns antibióticos, a grande maioria dos antibióticos está nessa fase. Agora, a categoria C é uma categoria muito confusa. O risco não está excluído, né? Faltam estudos adequados. Pode haver chance de risco fetal, mas os benefícios, em alguns casos, podem superar os riscos, né? Estudos em animais mostraram riscos para o feto e não há estudos controlados em mulheres, quer dizer, eu tenho que avaliar muito bem se eu vou poder usar ou não vou poder usar, dependendo da condição da mãe. Categoria D, existe evidência positiva de risco, mas em alguns casos também eu vou precisar usar alguns fármacos dessa categoria, mas com muita cautela, eu tenho que evitar mesmo usar esses fármacos. E a categoria X, alguns antivirais, alguns antimicóticos não deveriam ser utilizados, é contraindicação absoluta, porque existe evidência de que vai ocorrer teratogenia. Então aqui, se vocês olharem, né, o gráfico, os fármacos da categoria C são os fármacos que predominam no mundo. São os fármacos que são os mais confusos. A gente tem que avaliar, tem que ser um bom profissional especialista para dizer se vai poder usar ou não vai poder usar, porque alguns dados são completamente insuficientes. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de fármacos da categoria A, categoria B, categoria C, que a gente tem que evitar. Fármacos da categoria D que são perigosos, tem que saber usar, e fármacos da categoria X que não podem ser utilizados mesmo. Coloquei também aqui alguns exemplos, como as fluoquinolonas, que produzem, né, estudos já têm mostrado que ela altera as cartilagens em animais. Aminoglicosídeos, gentamicina, que tem um efeito ototóxico e nefrotóxico, e as sulfas, que produz o kernicterus, que vai ser deletério ao sistema nervoso central da criança, tetraciclinas, que vão manchar os dentes e dar problema nos ossos e no fígado, o metronidazol, que vai dar falência hepática, principalmente no feto, e o cloranfenicol, que pode dar síndrome cinzenta do recém-nascido. Então, essas são as reações bastante conhecidas, eu acho que vocês devem se apropriar dessas reações. E as recomendações finais, a mulher está grávida, está com uma infecção e ela precisa tomar um antibiótico. O que a gente vai fazer? Evitar a utilização de fármacos sempre que possível, especialmente no primeiro trimestre. Minimizar a exposição, ou seja, menor tempo de utilização e menor dose, escolher fármacos de forma cautelosa e adequada, avaliar sempre o risco para o feto e o benefício para a mãe, optar por fármacos com perfil de segurança conhecido, considerar nova classificação do FDA, mas, sobretudo, condição clínica materna e fetal, e busque a informação correta utilizando fonte de informações confiáveis, sempre isso, e esclareça antes de mais nada a sua dúvida, para eu poder orientar. E evite fármacos novos que você não tem muita informação. Aqui tem uma boa referência, um livro, ele tem mais de 1.200 medicamentos, comumente prescritos para gravidez e lactação, ele vai dizer realmente o risco, quais são os eventos, é um livro muito bom. E esses 2 sites que são fornecidos pelo governo, basta você entrar com o seu CRF, se registrar, o registro é free, não tem custo, e o Dynamed e o Micromidex, que fornecem informações muito boas, muito práticas sobre o risco de fármacos na gravidez. Mantenha calma e não esqueça de sorrir. Muito obrigada.